Olha, vou começar esse vídeo com uma verdade que muita gente não quer ouvir, mas que precisa ser dita. A intimidade sexual revela muito mais sobre o estado emocional de um relacionamento do que qualquer conversa de madrugada regada a vinho. E quando falo de intimidade, não estou falando daquele sexo de filme pornô, não. Estou falando daquilo que acontece entre quatro paredes, quando não tem filtro, não tem plateia, não tem ninguém para impressionar. É ali, minha querida, que você descobre se está vivendo um amor sano ou se virou o personagem de uma peça de teatro mal ensaiada. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Fica comigo até o final deste vídeo porque vou te revelar um segredo clínico que derruba de vez aquela fantasia romântica de que sexo é só sexo. Spoiler, nunca é só sexo, nunca foi, nunca será. E se você acha que estou exagerando, espera só até eu te contar o que descobri em mais de 20 anos de consultório, atendendo mulheres que chegavam dizendo: doutora, não sei o que está errado comigo. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve neste canal agora, ativa o sininho e me conta aqui embaixo nos comentários. Você já se sentiu usada num relacionamento, mas continuou porque achava que o problema era você? Quero saber. Preciso saber que não estou falando sozinha aqui. Então, vamos lá. Pega o café, se acomoda direito na cadeira, porque essa conversa vai ser longa, profunda e te garanto, vai mexer com estruturas que você nem sabia que estavam rachadas dentro de você. Conheci a Mariana há uns 3 anos. Ela entrou no meu consultório com aquele ar de quem carrega o mundo nas costas, sabe? Olheiras fundas, mãos inquietas, falava baixo, como se tivesse medo de que alguém pudesse ouvir seus segredos através das paredes. 52 anos, empresária bem-sucedida, 3 filhos criados, financeiramente independente. No papel, Mariana tinha tudo. Na prática, estava se esvaziando em um relacionamento que já não tinha nome. Doutora, eu não entendo, ela me disse na primeira sessão. Ele diz que me ama, mas quando estamos, você sabe, na cama, eu me sinto como um objeto, como se eu estivesse ali só para servir. Respirou fundo. E o pior é que eu deixo, toda vez eu deixo. Sabe o que Mariana estava descrevendo? Uma dinâmica que vejo repetida em dezenas, centenas de mulheres que passam pelo meu consultório. Essa coisa de confundir vulnerabilidade com disponibilidade total. De achar que amor verdadeiro significa apagar suas próprias vontades, seus limites, seu desconforto. Acreditar que se você realmente amasse, não se importaria com o que ele pede, com o jeito que ele pede, com a frequência que ele pede. Aí está o primeiro mito que precisamos explodir hoje. Intimidade sexual não é sinônimo de subordinação. Leia de novo. Gruda isso na testa, tatua no braço, coloca como papel de parede do celular. Intimidade verdadeira pressupõe reciprocidade, respeito, presença emocional genuína. Quando um homem se aproxima de você apenas para satisfazer uma necessidade fisiológica dele, sem se importar com o que você sente, sem criar conexão real, sem te olhar nos olhos e perguntar: você está bem com isso? Minha querida, você não está vivendo intimidade, você está prestando um serviço. E aqui entra algo que observei ao longo de décadas estudando a neurociência das emoções e que mudou completamente a forma como compreendo relacionamentos. O cérebro humano não distingue rejeição social de dor física. Quando você se sente usada, menosprezada, tratada como um objeto descartável, as mesmas áreas cerebrais que se ativam quando você torce o tornozelo se acendem no seu córtex singular anterior. Dor é dor, seja ela no corpo ou na alma. E você, insistindo que está tudo bem,
está apenas ensinando o seu cérebro a normalizar o sofrimento, está treinando sua mente a aceitar o inaceitável, a suportar o insuportável. Ao longo dos anos, percebi que o que diferencia uma mulher que sai de um relacionamento tóxico de uma que permanece não é necessariamente a intensidade do sofrimento, é a capacidade de nomear esse sofrimento, de reconhecê-lo como um sinal legítimo de que algo está profundamente errado. Voltando a Mariana, ela me contou que o relacionamento tinha começado maravilhoso, como quase todos começam, aliás. Ele era atencioso, presente, perguntava sobre o dia dela, queria conhecer seus amigos, a família. Sexo no início era algo que fluía naturalmente, com desejo mútuo, com carinho, mas aos poucos, muito aos poucos, a coisa foi mudando de tom. Ele começou a fazer pedidos específicos, sempre com aquele jeitinho de quem não está mandando, apenas sugerindo: amor, você não gostaria de... Ela querendo agradar, querendo provar que era uma mulher moderna, descolada, sem frescura, começou a ceder. Ceder não é o problema, entende? Explorar, experimentar, sair da zona de conforto faz parte de qualquer relação saudável. O problema começa quando você está cedendo, não porque quer descobrir algo novo junto com ele, mas porque tem medo. Medo de que ele te abandone se você disser não. Medo de ser chamada de complicada, de frígida, de ultrapassada. Medo de perder aquele homem que, convenhamos, já não te faz nem metade do bem que te fazia no começo. O que aprendi em minha prática é que o medo é o alicerce de todo relacionamento disfuncional, não o amor como tantos acreditam, o medo. Medo do abandono, medo da solidão, medo de não ser suficiente, medo de que ninguém mais vá te querer. E é esse medo que mantém mulheres inteligentes, bem-sucedidas, maravilhosas, presas em dinâmicas que as destroem por dentro. Chegou a hora de falar sobre dopamina, minha querida. Esse neurotransmissor maravilhoso que nosso cérebro produz toda vez que fazemos algo prazeroso. Comer chocolate, dopamina. Ganhar um elogio, dopamina. Receber uma mensagem daquela pessoa que te interessa, dopamina aos baldes. E sexo? Sexo é um verdadeiro show pirotécnico de dopamina, serotonina e ocitocina no seu sistema nervoso central. É por isso que o início de qualquer relacionamento parece tão viciante, tão mágico. Seu cérebro está literalmente em estado alterado de consciência, parecido com quem usa cocaína. Não estou brincando. Ressonâncias magnéticas comprovam. Mas aqui está o pulo do gato, algo que estudei profundamente ao longo dos anos e que mudou minha compreensão sobre vícios emocionais. Dopamina é um sistema de recompensa, não um sistema de apego seguro. Ela te mantém voltando, buscando a próxima dose, o próximo encontro, o próximo momento de prazer. Porém, construir um relacionamento sólido, duradouro, saudável, requer muito mais que dopamina. Requer ocitocina, o hormônio do vínculo, que é liberado em situações de conexão genuína, abraços longos, conversas profundas, olho no olho, presença real. Requer também regulação de cortisol, o hormônio do estresse, porque relacionamentos tóxicos mantêm você em estado de alerta crônico, sempre na defensiva, sempre esperando a próxima crítica, a próxima humilhação velada. O que descobri através de milhares de atendimentos é que muitas mulheres estão bioquimicamente viciadas em relacionamentos que as destroem. Elas confundem a descarga de dopamina, aquele pico momentâneo de prazer, aquela sensação fugaz de ser desejada, com amor verdadeiro. Mariana estava viciada em dopamina, mas definhando de falta de ocitocina. O sexo com ele ainda provocava aquele pico de prazer momentâneo, aquela sensação fugaz de ser desejada. Mas depois, quando ele virava de lado e pegava no sono, sem ao menos perguntar como ela estava, o vazio era devastador.
E ela, em vez de reconhecer esse vazio como um sinal de alarme, interpretava como falha dela. Talvez eu precise ser mais ousada, talvez eu precise fazer mais. Talvez o problema seja eu estar ficando velha. Engraçado como a gente sempre assume que o problema é a gente, né? Nunca passa pela cabeça que talvez, só talvez, o problema seja que você está em um relacionamento com alguém emocionalmente indisponível, egoísta, incapaz de te enxergar como um ser humano completo, com desejos e limites próprios. Em meus estudos sobre inteligência emocional, percebi um padrão que se repete. Mulheres com alta capacidade de empatia tendem a aplicar essa empatia de forma unilateral. Elas conseguem sentir, compreender e justificar as necessidades do parceiro, mas raramente voltam essa mesma compaixão para si mesmas. Me conta uma coisa aqui nos comentários. Quantas vezes você já se sentiu invisível ao lado de alguém? Comenta aí. Quero saber que não estou pregando no deserto. Agora vamos para algo que incomoda, que fere suscetibilidades, mas que precisa ser dissecado. O ato sexual em si e o que ele comunica sobre a dinâmica de poder no relacionamento. Quando um homem se aproxima de você e faz um pedido íntimo, específico, o que está acontecendo ali não é apenas uma troca de prazer. Existe toda uma comunicação não verbal, todo um script social e psicológico sendo encenado. Se ele te trata com cuidado, pergunta o que você gosta, respeita seus limites, está interessado no seu prazer tanto quanto no dele, você está diante de alguém que te vê como igual. Alguém que entende que sexo bom é sexo compartilhado, não sexo executado. Se ele apenas toma sem dar, se ele te coloca em posições que te fazem sentir diminuída, humilhada, se ele termina e você fica ali vazia, sem ter experimentado conexão real, apenas um esvaziamento físico e emocional, minha querida, você precisa acordar para o fato de que esse homem não te vê. Ele vê uma função, ele vê um objeto, ele vê uma mulher descartável. E antes que alguém venha me acusar de estar sendo radical demais, deixa eu te falar. Tenho mais de 20 anos de profissão, já atendi mais de 3.000 pacientes. E posso te garantir uma coisa, não existe uma única mulher que me procurou com depressão grave, ansiedade crônica, síndrome do pânico, que não tivesse em seu histórico recente um relacionamento onde ela se sentiu usada, diminuída, tratada como segunda opção. Não é coincidência, não acho. Seu corpo fala, minha querida, mesmo quando sua mente tenta racionalizar, justificar, encontrar desculpas para o comportamento dele. Seu corpo grita através de insônia, através de dores inexplicáveis, através de crises de choro sem motivo aparente, através de vícios compensatórios, como compulsão alimentar ou abuso de álcool. Seu corpo está te dizendo: acorda, você não está segura aqui. O que aprendi ao estudar a conexão entre trauma psicológico e sintomas físicos é que o corpo nunca mente. Ele pode ser silenciado temporariamente, mas eventualmente encontra uma forma de expressar o que a mente tenta suprimir. Lembra da Mariana? Na nossa 5ª sessão, ela finalmente conseguiu nomear o que sentia. Doutora, eu me sinto suja. Depois que a gente transa, eu vou para o banheiro e fico muito tempo debaixo do chuveiro tentando me limpar. Mas não é a sujeira física, entende? É outra coisa. É como se eu tivesse entregado algo sagrado e tivesse recebido apenas indiferença em troca. Quando ela disse isso, meus olhos encheram de lágrimas. Não porque sou uma terapeuta sentimental que chora com qualquer história, mas porque reconheci ali algo que vejo se repetir ad nauseam, a dissociação corporal. Mariana tinha aprendido a se desconectar do próprio corpo durante o sexo. Estava ali, mas não estava. Era uma estratégia de sobrevivência psicológica, um mecanismo de defesa que o cérebro cria quando a situação é insuportável, mas a pessoa acha que não pode sair dela. Dissociação é séria, gente.
Não é frescura, não é exagero, é um sintoma clássico de trauma psicológico. E sim, você pode estar traumatizada por um relacionamento, mesmo que ele nunca tenha te batido, nunca tenha gritado, nunca tenha te xingado. Violência psicológica é tão real e tão destrutiva quanto violência física. Às vezes até mais, porque não deixa marcas visíveis, não dá para tirar foto, não dá para mostrar para os outros, e você fica achando que está louca, que está exagerando, que o problema é todo seu. Em minha experiência clínica, percebi que as mulheres mais inteligentes são frequentemente as que mais demoram a sair de relacionamentos tóxicos. Sabe por quê? Porque elas conseguem racionalizar, justificar, encontrar explicações lógicas para comportamentos emocionalmente abusivos. Elas usam a própria inteligência contra si mesmas. Precisamos falar sobre consentimento. E não é aquele papinho de mas ela aceitou, então está tudo certo. Consentimento real, genuíno, saudável, não é apenas a ausência de um não, é a presença entusiástica de um sim. É você participando ativamente, querendo estar ali, sentindo prazer, sentindo conexão, consentimento dado por medo, por pressão, por culpa, por manipulação emocional. Não é consentimento, é coerção disfarçada. Tenho uma paciente, vou chamá-la de Fernanda, 47 anos, que me disse numa sessão: doutora, eu percebi que há 5 anos eu não digo não para ele. Não porque eu sempre quero, mas porque simplesmente desisti. É mais fácil deixar ele fazer o que quer e terminar logo com aquilo do que aguentar dias de cara feia, comentários passivo-agressivos, ele me ignorando, então eu deixo. Mas por dentro eu estou morta, por dentro eu estou morta. Deixa essa frase ecoar aí na sua cabeça por 1 minuto. Essa é a realidade de milhares, milhões de mulheres que vivem em relacionamentos onde o sexo virou uma moeda de troca, uma forma de manter a paz, uma maneira de evitar conflito. E aí você me pergunta: mas doutora, como é que eu saio disso? Calma, já chego lá. Mas antes preciso te fazer entender algumas coisas sobre a psicologia masculina, porque olha, não adianta ficar só lamentando, reclamando, se vitimizando. Precisamos entender o que se passa na cabeça deles para podermos agir estrategicamente, com inteligência emocional. Ao longo de décadas estudando relacionamentos, percebi que a grande maioria dos homens foi criada numa cultura que os ensinou a dissociar sexo de emoção. Para muitos deles, sexo é uma necessidade fisiológica, tipo comer, dormir, ir ao banheiro. Não tem essa história de conexão emocional profunda, de olhar nos olhos, de reciprocidade afetiva. E não estou dizendo que isso é certo, longe disso. Estou dizendo que é real e que, se você não entender esse gap, essa diferença fundamental de programação social, vai ficar batendo cabeça na parede, tentando fazer ele sentir o que você sente. Mas aqui está a parte boa da história, algo que aprendi através de centenas de casos bem-sucedidos. Homens não são incapazes de conexão emocional profunda. Eles apenas foram treinados a não expressar, a reprimir, a desvalorizar esse lado. E acredita em mim, quando um homem finalmente encontra uma mulher que o ensina a acessar essa vulnerabilidade, que cria um espaço seguro para ele ser mais que um provedor e um performático sexual, esse homem se transforma, ele vira parceiro de verdade, companheiro real, alguém com quem dá para construir algo sólido. O problema é que a maioria das mulheres, por desespero, por carência, por medo da solidão, aceita migalhas emocionais, achando que aquilo é amor. E aí o que acontece? Você ensina o homem a te tratar mal, porque, querida, relacionamento é treinamento. Todo comportamento que você aceita, você está reforçando. Todo limite que você não coloca, você está ensinando a pessoa que pode te desrespeitar. Em minha prática, aplico conceitos que estudei profundamente sobre condicionamento comportamental. É simples, o que é recompensado tende a se repetir.
O que não tem consequências continua acontecendo. O homem te trata mal e você continua ali, disponível. Ele vai continuar te tratando mal. Dura na queda, eu sei, mas é a verdade crua e nua. E se você veio até aqui buscando tapinha nas costas e palavras reconfortantes, sinto te informar que chegou no canal errado. Aqui a gente lida com a realidade, não com fantasia romântica de conto de fadas. Comenta aí embaixo. Você já percebeu que estava ensinando alguém a te desrespeitar? Como foi quando você se deu conta disso? Voltemos à questão central. O que significa quando um homem coloca o órgão dele na sua boca? Vamos falar claro, sem eufemismo, porque não somos crianças aqui. Estamos falando de sexo oral, de uma prática que carrega consigo uma carga simbólica enorme, muito além do ato físico em si. Em termos de dinâmica de poder, sexo oral é interessante porque coloca quem está executando em uma posição literalmente inferior, de joelhos, de submissão. Não estou fazendo julgamento moral, estou apenas descrevendo a configuração física e o que ela representa no imaginário coletivo. E aqui está o ponto crucial, algo que estudei extensivamente ao analisar dinâmicas de poder em relacionamentos íntimos. Se essa prática acontece em um contexto de reciprocidade, onde ele também se preocupa em te dar prazer, onde existe uma troca genuína, onde ambos estão presentes e conectados, ótimo, sem problema nenhum. Adultos consensuais fazem o que quiserem. Mas se essa prática acontece de forma unilateral, se ele sempre pede e você sempre dá, se ele termina satisfeito e você fica ali frustrada, se ele nunca retribui, se ele faz você sentir que seu prazer não importa, aí, minha querida, temos um problema. Porque o que está acontecendo não é sexo, é dominação. É uma encenação de poder, onde você é a peça submissa e ele é o protagonista, cujas necessidades são as únicas que importam. E antes que venha aquela vozinha na sua cabeça dizendo: ah, mas eu faço porque eu gosto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta mesmo ou você gosta de ser desejada? Você gosta do ato em si ou você gosta da sensação de ser querida, necessária, importante para ele? Porque muitas mulheres confundem essas duas coisas. Elas se submetem a práticas que não lhes dão prazer nenhum, às vezes até as incomodam, mas continuam fazendo porque interpretam o desejo dele como prova de amor. E não é. Desejo não é amor. Necessidade não é amor. Utilização não é amor. Amor, minha querida, é quando ele se preocupa tanto com o seu bem-estar quanto com o dele. É quando ele pergunta se você está confortável. É quando ele percebe que você não está presente e para, te abraça, pergunta o que está acontecendo. É quando o prazer dele depende do seu prazer, não apenas da sua disponibilidade. Ao longo de décadas atendendo mulheres, identifiquei um padrão que me assusta pela frequência com que se repete: a confusão entre ser desejada e ser valorizada. Ser desejada é fácil. Qualquer corpo feminino é desejável para um homem que está apenas buscando satisfação física. Ser valorizada, respeitada, amada de verdade, isso é raro, isso é precioso. Isso requer um homem emocionalmente maduro, capaz de te enxergar além da sua função sexual. Sabe o que mais me entristece? Mulheres brilhantes, talentosas, lindas, desperdiçando seus melhores anos em relacionamentos que as esvaziam porque têm medo de ficarem sozinhas. Como se solidão fosse pior que humilhação diária. Como se estar sozinha fosse mais doloroso que estar ao lado de alguém que te faz sentir invisível. Deixa eu te contar um segredo que aprendi ao longo desses anos todos. Solidão é uma condição temporária que pode ser transformada em solitude rica, em autoconhecimento, em crescimento pessoal. Mas um relacionamento tóxico, esse te destrói por dentro de formas que levam anos para serem reparadas. Cada vez que você se submete a algo que não quer, cada vez que você engole o desconforto, cada vez que você finge prazer que não sente, você está traindo a si mesma.
E essa traição, essa tem consequências profundas na sua autoestima, na sua capacidade de confiar nos próprios instintos, na sua habilidade de estabelecer limites saudáveis. Em minha prática clínica, dediquei anos estudando o processo de reconstrução da autoestima em mulheres que saíram de relacionamentos destrutivos. E posso te dizer, é um caminho longo, doloroso, mas absolutamente possível. A primeira etapa é sempre a mesma: nomear o que está acontecendo, parar de minimizar, de justificar, de encontrar desculpas, ver a situação pelo que ela realmente é, um relacionamento onde você está sendo usada, desrespeitada, diminuída. A segunda etapa, entender que você não está presa. Você pode achar que está, pode ter 1000 razões práticas que te mantêm ali, mas a verdade é que você sempre tem escolha, sempre. Pode ser uma escolha difícil, pode ser uma escolha que exige coragem, que mexe com estruturas, mas é uma escolha. A terceira etapa, começar a colocar limites pequenos. Não precisa ser uma revolução de um dia para o outro. Pode ser um não sussurrado, pode ser um não estou confortável com isso, pode ser você dizendo hoje não e sustentando esse não, mesmo diante da pressão, da manipulação, da chantagem emocional. E sabe o que acontece quando você começa a colocar limites? Duas coisas. Ou ele respeita, se ajusta, percebe que precisa mudar e o relacionamento começa a se transformar em algo mais saudável. Ou ele reage mal, fica irritado, te pressiona ainda mais, te acusa de estar mudada, de não ser mais como antes. E se for a segunda opção, minha querida, você tem a sua resposta. Ele nunca te amou de verdade. Ele amava a versão submissa, disponível, sem limites de você. E essa versão, essa você não pode mais ser. Não se você quiser sobreviver emocionalmente intacta. Mariana levou quase 1 ano de terapia para conseguir terminar aquele relacionamento. Não porque ela era fraca, não porque era incapaz, mas porque a gente subestima o quanto esses laços tóxicos são fortes. Eles se enraizam na nossa psique, nas nossas crenças sobre amor, sobre o que merecemos, sobre quem somos. Mas quando ela finalmente conseguiu, quando ela finalmente olhou para ele e disse, não quero mais viver assim, algo mudou nela. Ela me disse, numa das nossas últimas sessões, doutora, pela primeira vez em anos, eu me sinto inteira. Eu não sabia o quanto estava fragmentada, o quanto tinha perdido de mim mesma naquele relacionamento. E é isso que eu quero para você, que você se sinta inteira, que você não precise se fragmentar, se diminuir, se anular para caber num relacionamento. Que você encontre alguém que te ame exatamente como você é, com seus limites, com suas vontades, com sua complexidade, ou que você aprenda a ficar sozinha e perceba que isso não é o fim do mundo, que isso pode ser, na verdade, o começo de algo muito melhor, o começo de você se reencontrar. Então, minha querida, se você chegou até aqui, se você leu ou ouviu cada palavra deste texto, eu te peço, para 1 minuto e se pergunta honestamente, você está num relacionamento que te nutre ou que te esvazia? Você está com alguém que te vê, que te respeita, que te valoriza? Ou você está apenas preenchendo um espaço, evitando a solidão, aceitando migalhas porque tem medo de pedir o prato inteiro? E se a resposta te incomoda, se ela te tira o sono, se ela faz seu estômago revirar, não ignore isso. Seu corpo está te dizendo a verdade, sua intuição está te alertando, escuta, você tem essa coragem, eu sei que tem, agora é hora de você acreditar nisso também.